Nesse período, pessoal, o Papa teve um papel muito importante. Na antiguidade, ali, do surgimento do cristianismo até ali por volta do século VI, mais ou menos, como é que é até ali o começo da Idade Média. A Idade Média começa no século V, então a gente ali até o século VI, século VII. Como eu expliquei para vocês, o catolicismo era muito pautado nos bispos. Os bispos locais, os bispos que eram a princípio sábios que ensinavam a mensagem de Cristo às pessoas, depois os bispos passaram a ser pessoas nomeadas pela Igreja Católica, né, nomeadas pelo Papa. E o Papa nada mais é do que o bispo da cidade de Roma. O Papa é um bispo, só que como Roma foi escolhida a sede da Igreja Católica, né, a sede do poder da Igreja Católica, porque era a capital do antigo Império Romano, né, então era considerado o centro do mundo. Então o bispo de Roma, que é a sede da Igreja Católica e sede do poder mundial na época do Império Romano, se tornou o chefe da Igreja Católica inteira. Então ele é um bispo, ele é o bispo da cidade de Roma. Só que por ele estar só que como Roma é a sede da igreja, ele governa a igreja inteira. Então o que acontece? Nesse período, como eu disse, até ali por volta do século VI, século VII, era tudo muito pautado nos bispos. As pessoas seguiam o que o seu bispo dizia. E é só no século do século VI para o século VII que de fato o Papa vai conseguir unificar a igreja, né? Ele vai conseguir fazer com que todo mundo obedeça à autoridade dele. E se a gente parar para pensar, pessoal, ali no começo da Idade Média, a comunicação entre as regiões era muito difícil. Então era muito complicado que as ordens, os ensinamentos do Papa lá de Roma chegasse, por exemplo, até o norte da África, chegasse até a Península Ibérica, chegasse até a Ásia. Então os bispos acabavam tendo muito poder. E às vezes uma coisinha ou outra um bispo ensinava diferente do outro. E é ali no início da Idade Média, da Alta Idade Média, que o Papa vai conseguir unificar a igreja inteira. Fala, olha, os católicos acreditam nisso. Todos os bispos têm que ensinar isso aqui, não pode ensinar diferente disso. Porque a igreja católica pensa isso. Então é só ali no começo da Idade Média. E o primeiro Papa a conseguir reunir isso é o que está representado nessa imagem aí, é o Papa Gregório Magno. Se vocês repararem ali no alto da imagem está escrito Gregorius. Gregório Magno. Magno, como eu já expliquei para vocês quando falei do Alexandre, por exemplo, Magno quer dizer o grande. Alguns papas da Igreja Católica ficaram conhecidos como Magno, porque foram papas muito importantes. E o Gregório Magno foi um muito importante. Ele foi o papa que consolidou o poder da Igreja Católica dentro da Idade Média. Né? E o Papa Gregório Magno, assim, ele foi muito importante por conseguir consolidar a figura do Papa como autoridade para todos os cristãos. Foi importante para consolidar a autoridade do Papa como uma autoridade maior que a de todos os reis da Europa. Então o Papa está acima dos reis. E ele foi muito importante também para ampliar o cristianismo. A gente vai ver daqui a pouco que a Igreja Católica na Idade Média ela vai conseguir entrar em lugares que nem o Império Romano entrou. A gente vai ver isso daqui a pouco. E o Papa Gregório Magno tem um pouco a ver com isso também. Algumas regiões que nem o Império, que nem os soldados romanos conseguiam invadir porque eram mortos, a Igreja Católica conseguiu entrar e converter as pessoas. Então, muito graças à ação do Gregório Magno, que foi um dos papas mais importantes da história da Igreja Católica. A Igreja Católica também reuniu, além do poder do clero, do poder espiritual, a Igreja Católica também reuniu o que os católicos chamam de poder temporal, que é o poder econômico, o poder social, o poder político. Né? O poder temporal é aquilo que não é espiritual, é aquilo que é material. E na Idade Média a Igreja também teve poder material. O clero também podia ter feudos. E muitos padres, muitos bispos recebiam feudos pelo seguinte: tinha lá um nobre, digamos, que quando ele era jovem ele era um cavaleiro completamente louco, assim, que ele saía matando todo mundo, ele
estuprava mulheres, ele matava criança, ele não estava nem aí para nada nem para ninguém. E aí ele se tornou um nobre, né, recebeu um feudo, aí ficou um pouco mais velho, casou, teve filho, ficou tranquilo, só que continuou pesando na consciência dele todos aqueles crimes que ele cometeu quando era mais jovem. Como forma de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, ele doava um feudo para a Igreja Católica. Ele tinha ali o seu feudo, e aí ele separava uma parte do seu feudo ali e doava para a igreja. Né? Então muitos nobres doavam como forma de penitência pelos pecados, como forma de tentar conseguir perdão a Deus por arrependimento, ou para fazer alianças políticas, isso também podia acontecer, doavam feudos para a igreja. E muitos servos, né, que eram pessoas muito religiosas, se ofereciam para trabalhar nos feudos da igreja, porque eles achavam que se trabalhassem nos feudos da igreja, eles iam crescer espiritualmente. Falaram, vou dedicar minha vida a trabalhar no feudo da igreja, porque é uma forma de eu me aproximar de Deus. Então eles pensavam assim, se eu trabalhar no feudo de um nobre, ele vai defender a minha vida. Mas se eu trabalhar num feudo da igreja, a igreja vai defender a minha alma. Então eu prefiro trabalhar no feudo da igreja que vai defender a minha alma. Então percebam que a igreja recebe feudos assim, por motivos religiosos mesmo. Às vezes por alianças políticas, sim, mas também por motivos religiosos. Recebiam feudos, né? Aí alguém pode estar perguntando assim, me ocorreu agora, mas como assim aliança política? Eu disse para vocês que os bispos e o papa muitas vezes eram chamados para fazer a arbitragem, né? Quando tinha conflitos entre reis ou entre nobres, às vezes eles eram chamados para fazer a negociação. Então, às vezes, alguns nobres, alguns reis faziam doações de feudos para a igreja visando ter a igreja do seu lado em caso de conflito, né? Para ter a igreja como aliada. Né? E aí a igreja recebia feudos, né? Como uma forma de aliança política. Mas enfim, então a igreja recebeu muitos feudos e também muitos servos se ofereciam para trabalhar nos feudos da igreja, fazer seu juramento de fidelidade ao bispo, ao papa, ao padre, enfim, à igreja, né? E dessa forma, muitos bispos viviam como se fossem senhores feudais. Então, muitas catedrais, né, muitas igrejas se tornavam castelos. Né, e o bispo vivia como se fosse um senhor feudal, e as pessoas deviam suas obrigações ao bispo como se ele fosse um senhor feudal. Isso fez com que a igreja, na Idade Média, acumulasse muitas riquezas materiais. Então, não só o poder espiritual a Igreja Católica tinha na Idade Média, ela acabou acumulando também um poder econômico. Ela tinha muito feudo, muita riqueza. Isso fez com que a igreja tivesse muito poder. E como a igreja tinha os seus feudos, como eu disse aqui, alguns padres, alguns bispos tinham uma vida luxuosa, viviam como se fossem senhores feudais. E calcula-se que num dado momento na Idade Média, a Igreja Católica chegou a ser dona de 2/3 das terras da Europa. Então, a cada 3 hectares de terras na Europa, 2 pertenciam à Igreja Católica, de tantas doações de feudo que ela recebia. E como a Igreja Católica acabou tendo esse vasto poder econômico, ela acabou precisando também ter um poder militar. Então muitos bispos e o próprio Papa tinham a seu serviço cavaleiros, tinham soldados. Então a Igreja, como dona de feudos, ela também acabou se tornando suzerana. Então, para ajudar a defender os seus feudos, a Igreja Católica nomeava nobres, nomeava cavaleiros como senhores feudais de algumas terras para ajudar a igreja a defender essas terras. Afinal de contas, o clero não é guerreiro, ele precisa desses guerreiros. Então a igreja se tornou muito poderosa na Idade Média. Ela já tinha o poder espiritual, ela acabou tendo também um poder econômico. E por essa influência que ela tinha sobre os reis e sobre os nobres, acabou tendo também um poder político. Então a igreja se tornou a instituição mais poderosa da Idade Média. Tanto a igreja católica domina a religião,
domina o conhecimento, né, domina o pensamento das pessoas, tem um grande poder econômico, tem um grande poder político, e graças a essas alianças que faz com os nobres, tem também um poder militar. Então a Igreja Católica é extremamente poderosa na Idade Média, ok? Por isso que a gente fala da importância tão grande que ela tinha. Mas, apesar de alguns padres, alguns bispos viverem de forma luxuosa, viverem em castelos, terem muitos servos à sua disposição, muitos membros do clero também levavam uma vida de pobreza. Então, muitos membros do clero tinham uma vida simples. Aliás, eu diria que a maioria dos membros do clero tinha uma vida muito simples. Muitos deles, inclusive, se dedicavam a trabalhos braçais. Mesmo o trabalho braçal, o trabalho pesado, sendo função do servo, alguns membros do clero, no seu dia a dia, se dedicavam a essas atividades. Se dedicavam à agricultura, se dedicavam a cuidar de animais, né, trabalhavam em oficinas. E também muitos se dedicavam à atividade intelectual, né? Entre esses membros do clero que se dedicavam a essas atividades, a gente pode destacar os monges. O que são os monges? Os monges são padres, né? São diáconos, padres, são membros do clero que vivem em mosteiros. O que são os mosteiros? São lugares, são comunidades religiosas que vivem um certo isolamento. Depende, assim, varia um pouco de mosteiro para mosteiro. Tem mosteiro que eles não têm contato nenhum com o mundo exterior. Tem mosteiros que eles têm um pouco de contato com o mundo exterior. Na Idade Média tinha mosteiros que eles tinham muito contato com o mundo exterior. Mas são comunidades de membros do clero que se separam, né, se isolam do resto do mundo para viver uma vida de oração. Eles vivem focados na oração. Como a função do clero é rezar, né, a principal função do clero é rezar pela salvação das almas, então eles se isolavam para fazer só isso, rezar pela salvação das almas. Mas como eles estavam isolados do resto do mundo, algumas dessas comunidades, eles tinham que fazer todo o trabalho, então eles tinham que fazer as próprias roupas, tinham que fazer o próprio alimento. Então eles tinham que executar trabalhos equivalentes ao trabalho do servo. Só que além desse trabalho manual, desse trabalho braçal, eles também faziam trabalhos intelectuais, uma atividade intelectual. Eles estudavam e eles tinham bibliotecas. Como nessa época a gente ainda não tem a imprensa, a gente não tem impressoras para fazer as cópias dos livros, as cópias dos livros das bibliotecas medievais, desses mosteiros, eram feitas à mão, que é o que a gente está vendo ali na imagem de cima. Então você tinha monges que o trabalho deles, a principal atividade era fazer a cópia dos livros. Livros religiosos, né, a Bíblia, livros sobre a vida de santos, livros de teologia, mas também livros de filosofia, livros de ciência, principalmente os textos da antiguidade, de autores gregos, de autores romanos. Então, muitas coisas que a gente sabe, muitas obras que a gente tem contato da antiguidade, de filósofos, principalmente gregos, né, de pensadores gregos de um modo geral, a gente conhece por conta do trabalho desses monges, que faziam a cópia desses livros, né? Eu disse para vocês na aula sobre islamismo que os muçulmanos tiveram um trabalho muito importante, né? Traduziram e preservaram uma grande quantidade de obras de autores gregos, mas os monges medievais também, principalmente textos de filosofia. Tanto que a gente vai ver que a filosofia católica na Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média, vai ter uma influência muito grande da filosofia grega, como por exemplo o pensamento de Aristóteles. Então esses monges também faziam esse trabalho. Então eles acabavam tendo um trabalho cultural importante também. A imagem de baixo, pessoal, representa ali um pedaço de uma página de um desses livros, né? Ela foi feita à mão. Então reparem que não era só um trabalho de cópia, mas também tinha um trabalho artístico, né? Como por exemplo esse desenho aí é o que a gente chama de uma iluminura, que é um desenho que enfeita uma página de um livro. Às vezes pode ser uma ilustração do que está escrito, às vezes é só um desenho bonito para enfeitar a página, né? Às vezes não tem nada a ver com o texto. E
algumas dessas iluminuras eram usadas para destacar a primeira letra de um capítulo, a primeira letra de um parágrafo. Essa primeira letra mais caprichada e maior e em destaque é o que a gente chama de capitular. Então, como eu estava dizendo, a gente tem os mosteiros na Idade Média. Eles surgem na Idade Média e vão ter uma grande importância na Idade Média. Os mosteiros é a vida religiosa em reclusão. Eles se separam do resto do mundo para viver uma vida religiosa. E dentro dos mosteiros, existiam 3 atividades essenciais. A oração, que é a função do mosteiro, né? A razão de ser desses monges que vivem ali. O monge é quem vive no mosteiro. Só que além da oração, o trabalho. Mas trabalho não é coisa de servo? Dentro dos mosteiros, o monge também trabalha. Que pode ser aquele trabalho de cópia dos livros, mas pode ser trabalhar na horta. Pode ser trabalhar cuidando de animais. Pode ser trabalhar na limpeza. Pode ser trabalhar na cozinha. Pode ser trabalhar fazendo as roupas. Então você tem o trabalho. Né? Tanto que tem até uma discussão assim, dizendo que na Idade Média o trabalho era mal visto, o trabalho não era valorizado, o trabalho era coisa de servo, era coisa de pessoa inferior. Não é bem assim, porque monges que faziam parte do clero também trabalhavam. Okay? Então tem uma... A gente tem que prestar atenção nesse detalhe, assim. Pode ser que na sociedade, de um modo geral, as pessoas vissem assim, trabalho é coisa de servo, é coisa de pobre, coisa de camponês. Mas a gente não pode esquecer que dentro dos mosteiros os monges trabalhavam, né? Então, essa visão de que o trabalho é uma coisa ruim, uma coisa inferior, não é bem assim na Idade Média, né? Prova disso são os mosteiros. E a terceira atividade essencial é o estudo. Se a gente pensar que na Idade Média a grande maioria da população é analfabeta, e é analfabeta porque saber ler e escrever não faz diferença na vida da maioria das pessoas, pensa na vida do servo. O servo tem que saber trabalhar na agricultura e cuidar de animais e costurar. Ele precisa saber ler e escrever para fazer alguma dessas coisas? A rigor, não. Hoje em dia, com a tecnologia, etc, etc, quem trabalha no campo precisa ter um certo conhecimento. Mas na Idade Média, os conhecimentos eram muito práticos. Você aprendia as coisas fazendo. Então, saber ler e escrever não era essencial para o servo. E também não era essencial para o nobre. A maioria dos nobres também era analfabeta. Né? Você tinha que saber lutar. Adquirir conhecimento, você não precisa adquirir conhecimento. Né? Se você tiver um bispo como conselheiro, quem precisa ter conhecimento é o bispo. Então, quem tem conhecimento é o clero. Por isso que o clero estuda, não só os monges, o clero de modo geral. Na Idade Média, quem sabe ler, escrever, quem estuda, quem tem conhecimento, quem tem acesso a livros, etc, 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 é o clero. Tem nobres que têm conhecimento? Tem, mas eles são a exceção, não são a regra. Tem servos que têm conhecimento? Raríssimo, raríssimo. Até tem, mas é raríssimo. Então, quem estuda é o clero. E o clero estuda não porque o clero é apaixonado pela ciência. Bom, até tinha clérigos que eram, tem monges que eram, né? Os principais avanços científicos da Idade Média vêm da igreja, vêm dos mosteiros. Mas o estudo é principalmente pelo fato de que eles precisam estudar a Bíblia. Eles precisam estudar a Bíblia. E para interpretar a Bíblia, não é só ler a Bíblia, mas ter um conhecimento de filosofia, ter um conhecimento de literatura, ter um conhecimento às vezes de matemática, de ciências básico. Então, por isso, os intelectuais da Idade Média são os clérigos. Né? Tanto que se vocês procurarem no dicionário a palavra intelectual, um dos significados é justamente padre, ou clérigo, dependendo do dicionário vai aparecer assim, mas... porque na Idade Média os intelectuais, as pessoas que pensavam, que estudavam, eram os padres. Então, a oração... Então, pensando aqui num mosteiro, né, nesses padres que vivem retirados, né, da sociedade, que vivem nessas comunidades. A vida deles é oração, trabalho e estudo. Inclusive, quem tiver curiosidade para conhecer mais sobre a vida desses monges medievais, vocês encontram na internet um livro que se chama Regra de São Bento. São Bento é o fundador de uma ordem religiosa, de um grupo religioso de monges, que são os monges beneditinos. Então, lá na Regra de São Bento, ele tem o regulamento de como funcionavam os mosteiros beneditinos, quais eram as atividades de cada um, o que
que os monges tinham que fazer ao longo do dia, em cada época do ano. Quem tiver curiosidade dá para procurar isso depois. O que eles faziam lá de trabalho? Eles cultivavam campos, tinha mosteiro que era pequenininho, mas tinha mosteiro que era praticamente um feudo, que tinha terras imensas. Então, cultivavam campos, fabricavam os utensílios que usavam no dia a dia, né, os utensílios domésticos, digamos assim, vestuário, construção de edifícios. Às vezes o mosteiro era construído pelos próprios monges. Vamos iniciar um novo mosteiro aqui. Precisa construir. Quem vai construir? Os próprios monges. Então, e também máquinas que eles utilizavam também eram feitas, né? Claro, quando a gente fala de máquinas, a gente não está falando de máquinas motorizadas, máquinas manuais, movimentadas pela própria força humana. E também fazer uma cópia dos evangelhos, de textos de escritores gregos e escritores romanos, né? Que é aquele trabalho de cópia que está de novo representado aqui nessa imagem. Essa escultura está numa igreja. Eu não sei agora dizer para vocês qual igreja que é, mas está representado ali um monge copista, né? Um monge que trabalha fazendo a cópia dos livros. O trabalho intelectual desses monges, né? Então ele tinha a ver com a leitura dos textos religiosos. Então eles tinham os horários, né? Tem os horários de oração, que são vários momentos ao longo do dia, que essa é a função principal deles. Tem os horários de trabalho, de cuidar da horta, cuidar dos animais, enfim, os trabalhos variados. E tem os horários de estudo. Então eles tinham que fazer a leitura dos textos religiosos, a leitura da Bíblia, a leitura da vida dos santos, dos textos de teólogos. Mas também tinha a parte de estudo dos documentos e textos antigos, dos autores gregos e romanos, principalmente. Então, você tinha um trabalho que não era só religioso, né? Nesse trabalho com os autores gregos e romanos, tinha estudos principal sobre filosofia, mas tinha um ou outro estudo sobre geografia. Na Europa a geografia não era tão forte, a geografia era mais forte no mundo islâmico, mas você tem estudos sobre natureza, sobre o universo, né, sobre astronomia. Então você tem vários conhecimentos que são estudados além do conhecimento religioso dentro dos mosteiros. E essas cópias desses livros eram ilustradas com as luminuras que eu já expliquei para vocês, e eram encadernadas em capas de couro. Então o livro era costurado, né, à mão, a capa era costurada, né, então ou eram feitos em forma de pergaminho, né, de rolos de pergaminho. Então isso era tudo feito manualmente, por isso era um trabalho, dependendo do livro, às vezes o monge ficava anos para terminar a cópia de um livro e a encadernação, porque não era, né, igual vocês copiam matéria da lousa, era feito à mão, com muito cuidado, com muito detalhe, né, para ser bem guardado e valorizado depois. Então aqui a gente tem, né, mais algumas imagens, né, com as iluminuras, né, com as letras capitulares que eu expliquei para vocês. Na Idade Média também surgem as ordens religiosas. O que eu vou falar agora extrapola um pouquinho. Eu vou falar algumas coisas aqui que já chegam na Baixa Idade Média, que é o nosso próximo tema, já com aulas presenciais, se Deus quiser. As ordens religiosas, elas surgem na Idade Média. E o que é uma ordem religiosa? A ordem religiosa é um movimento, um grupo dentro da Igreja Católica que escolhe algum aspecto do cristianismo, algum aspecto da vida de Cristo, para a partir desse, para assim viver de forma mais profunda esse aspecto, e a partir desse aspecto vivido de forma mais profunda e vivendo o restante da espiritualidade cristã. Né? Então a gente tem ali do lado direito 3 exemplos que são muito simbólicos, que são muito fortes para a Igreja Católica para o período medieval. O primeiro ali em cima é São Bento de Núrcia, fundador da Ordem dos Beneditinos, que foi a primeira ordem da Igreja Católica de monges. Então toda a vida monástica da Igreja Católica, todos os monges que existem na Igreja Católica ainda hoje, e ainda existem muitos, tem uma influência muito grande dos beneditinos, que são conhecidos como beneditinos porque foi uma ordem fundada por São Bento de Núrcia, que foi quem escreveu a regra de São Bento que eu citei agora há pouco. Você tem também ali, abaixo dele, você tem São Francisco de Assis, que é fundador da Ordem dos Franciscanos.
E embaixo a gente tem São Domingos, fundador da Ordem dos Dominicanos. Então, são os exemplos que estão citados ali embaixo. Vou falar, daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor dessas ordens, mas só para explicar o que essas ordens fazem, né? Então, como eu disse, elas escolhem um aspecto específico. É algo que a Igreja Católica chama, talvez quem seja de algumas igrejas evangélicas também usam essa palavra, mas talvez seja um pouquinho diferente do que os católicos usam, que é a palavra carisma. Carisma, a Igreja Católica e algumas denominações evangélicas ensinam que carisma é um dom do Espírito Santo. E essas ordens religiosas, elas têm um carisma específico. Elas receberiam do Espírito Santo um dom específico. E através desse carisma, desse dom específico, elas vão viver de um modo especial algum aspecto do cristianismo e a partir desse aspecto ir vivendo os demais. Então eles vão focar num determinado aspecto da espiritualidade cristã para a partir desse aspecto viver de forma mais plena a experiência cristã. Então, no caso dos beneditinos, eles têm a coisa do foco na oração. Então, eles se retiram do resto da sociedade para viver de forma mais intensa a oração. E a partir da vida de oração e vivendo os outros tópicos da vida cristã. Os franciscanos e os dominicanos, eles surgem na Baixa Idade Média, tá? É mais para frente, mas o que eu estou dizendo aqui das ordens é desde a Alta Idade Média que elas vão surgindo. Existem inúmeras ordens dentro da Igreja Católica. E ainda hoje surgem, não mais com o nome de ordens, né? Surgem com nomes de institutos, congregações, enfim, mas existem diversas na Igreja Católica. Os franciscanos foi uma ordem fundada por São Francisco de Assis, e por isso que eles são conhecidos como franciscanos, mas o nome oficial da ordem é Ordem dos Frades Menores. Frade quer dizer irmão. E São Francisco de Assis, ele, na verdade, o carisma da ordem dos franciscanos é viver a pobreza. Então, Cristo teve uma vida humilde, Cristo teve uma vida de pobreza. Então, eles imitam esse aspecto da vida de Cristo, que é a pobreza, que é renunciar aos bens materiais, viver de forma simples, para, a partir desse aspecto, vivendo profundamente esse aspecto e se aprofundando nos outros da vida cristã. Então, os franciscanos eles vão ter essa coisa da vida de pobreza e de ajudar os pobres, né, de estar próximo deles, né, de auxiliar as pessoas mais simples. E a Ordem dos Dominicanos, também o nome oficial da Ordem dos Dominicanos é a Ordem dos Pregadores. São dominicanos porque foram fundados por São Domingos. Ordem dos Pregadores, porque o foco dos dominicanos é o estudo e a pregação. Então os dominicanos são padres que estudam absurdamente, eles estudam muito. Muito, 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 muito. E eles estudam muito para quê? Para eles fazerem boas pregações, boas homilias, bons sermões. Por isso, a Ordem dos Pregadores. Eles estudam para pregar o Evangelho, para ensinar para as pessoas. Prova disso, considerado o maior teólogo da história da Igreja Católica, o maior pensador da história da Igreja Católica, foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era um padre dominicano, ele era da Ordem dos Pregadores. Então, os dominicanos eles são conhecidos até hoje na Igreja Católica como uma ordem de pessoas que estudam muito. São pessoas muito eruditas, os dominicanos, de um modo geral. E aqui em Uruguaiana a gente tem, né, a ordem religiosa mais conhecida é a dos Carmelitas. Né, a ordem dos Carmelitas também tem uma relação ali com o final da Idade Média, a Idade Moderna. Né? Os Carmelitas também têm uma ordem, também são uma ordem dentro da Igreja Católica. Enfim, tem inúmeras, tem várias dentro da Igreja Católica, que são só alguns exemplos. E essas ordens, na Idade Média, elas tiveram um papel social muito importante, porque elas faziam ações de caridade, né, como, por exemplo, ajudar os órfãos. Na Idade Média, os orfanatos que existiam eram todos da Igreja. Aliás, isso é muito comum, até muito recente, assim,
da Idade Contemporânea, final do século XIX, que vai se pensar numa coisa que hoje a gente chama de assistência social. Na Idade Média, quem fazia isso, na Idade Média, na Idade Moderna, no começo da Idade Contemporânea, o que a gente chama hoje de assistência social era feita pela Igreja Católica e pelas ordens religiosas, basicamente. Então, orfanatos eram todos da Igreja Católica. Asilos para idosos, todos da Igreja Católica. Cuidar dos pobres, não existia Bolsa Família na Idade Média. Quem cuidava, dava alimentos ou ajudava financeiramente os mais pobres, os desempregados, os vulneráveis da sociedade, os doentes, era a igreja ou as ordens religiosas, né? Os mosteiros, era muito comum que os mosteiros tivessem abrissem seus portões diariamente ou semanalmente, ou enfim, com alguma periodicidade para servir alimentos aos mais pobres, aos miseráveis. Cuidar dos doentes, alguns mosteiros tinham hospitais. Na Idade Média, na Europa, você não tem hospitais. Os médicos atendem na casa dos pacientes e cobram. Então, os doentes que não tinham como arcar, muitas vezes eram atendidos nos mosteiros. Os mosteiros recebiam esses doentes. E os viajantes, também os peregrinos, as pessoas que faziam viagens, que iam visitar os lugares santos, se hospedavam nos mosteiros. Então, algumas coisas, né, da história da hotelaria, da história da hospedagem, da história dos restaurantes, tem a ver com essas ordens religiosas, principalmente com os mosteiros. Os mosteiros, todo mosteiro tinha, a gente vai ver daqui a pouco o esquema de mosteiro, mas o mosteiro tinha quartos para receber hóspedes, os mosteiros tinham refeitórios para atender a comunidade externa. Então, tudo isso que a gente chama hoje de trabalho social era feito por essas ordens religiosas. E para dar um exemplo, né, da importância dessas ordens religiosas para a Igreja Católica e para a cultura medieval, eu estava falando do Gregório Magno mais cedo no vídeo, né? Que o Gregório Magno foi importante para fazer o catolicismo chegar em lugares que o Império Romano não conseguia invadir, porque os soldados romanos chegavam lá e eram mortos por aquele povo. Tem uma história muito interessante que envolve a ordem dos beneditinos, para vocês entenderem, né, a influência que esses monges tiveram na Idade Média. O Papa Gregório Magno, na sua época, ali no final do século VI, começo do século VII. Ele foi papa nessa virada do século VI para o século VII. E nessa mesma época você já tinha ali os beneditinos. E aí o papa pede para os beneditinos, ele queria aumentar, né, a influência da Igreja Católica, mas também aumentar a quantidade de fiéis católicos, né, no mundo. E tinha uma ilha ali ao norte da Europa que nem o Império Romano tinha conseguido dominar, que é a Ilha da Irlanda. E na Irlanda vivia o povo celta, né? Eram tribos, comunidades célticas, né? Tinham religiões pagãs, eram politeístas, etc, etc. E os romanos tentaram invadir a Irlanda, mas os celtas eram guerreiros muito fortes. Os romanos não conseguiram invadir, eles foram derrotados quando tentaram invadir. Aí o Gregório Magno falou, seria legal a gente tentar converter esse povo ao catolicismo. Como que eu vou fazer isso? Hoje em dia, isso vai surgir bem depois, a Igreja Católica tem ordens religiosas de missionários. A gente vai ver na Idade Moderna, tem, por exemplo, os jesuítas. São ordens religiosas especializadas em viajar para lugares onde não tem catolicismo e converter as pessoas ao catolicismo. Né? Os jesuítas fizeram isso com os índios no Brasil, por exemplo. Então, mas aqui no começo da Idade Média isso ainda não existia. A Igreja Católica ainda não tinha esses especialistas em viajar e converter a galera. Aí o Gregório Magno pensou, como é que eu vou fazer? Aí tinha lá os beneditinos. Aí ele chamou os beneditinos. Falou pro chefe dos beneditinos. Olha, eu quero que vocês vão para a Irlanda e abram um mosteiro lá. Eu acho que vocês vão conseguir converter os celtas que vivem na Irlanda, os irlandeses. Aí o superior dos beneditinos chamou um monge, né,
um abade é o chefe do mosteiro, chamou um monge chamado Patrício, que hoje é conhecido como São Patrício, em inglês St. Patrick's. Sim, tem a ver com essa festa, já vou chegar lá. Ele chamou o Patrício e falou: quero que você vá com um grupo de monges, funde uma comunidade monacal, né, um mosteiro, na ilha da Irlanda. São Patrício falou: não sei se vai dar certo, a gente é monge, e a gente sabe que tem um histórico do Império Romano de pessoas que são de fora, quando entram lá eles matam. Mas tá, né, se é para espalhar a palavra do Senhor, vamos embora. E eles vão e fundam um mosteiro na ilha da Irlanda. Eles fundam um mosteiro. Eles não saem falando, indo na casa das pessoas e falando: oi, conhece a palavra do Senhor? Não, eles vão e fundam um mosteiro dentro da Irlanda. E aí as pessoas que viviam ali em volta do mosteiro ficam curiosas e começam a ir lá, e começam a ter contato com eles, e começam a interagir, e eles começam a ajudar os pobres, os órfãos, a cuidar dos doentes. Resultado desse processo: a Irlanda é um país católico até hoje. Então, é um dos países com maior, percentualmente, é um dos países com maior percentual de católicos no mundo, ainda hoje. E São Patrício é o padroeiro da Irlanda, e é feriado, o dia de São Patrício é feriado nacional da Irlanda. É um feriado, para os irlandeses, é um feriado equivalente ao 20 de setembro para os gaúchos, assim, tipo, é um feriado muito importante, o dia de São Patrício. Então, para vocês verem, né, os monges beneditinos, monges enclausurados, conseguiram conquistar para a Igreja Católica um território que nem o Império Romano conquistou. Então, para vocês verem a importância, a influência desses monges para a Igreja Católica. Aqui a gente tem um esqueminha de como era um mosteiro. Esse é um mosteiro relativamente pequeno. Na Baixa Idade Média vai ter uns mosteiros gigantescos, mas os mosteiros, de um modo geral, têm esse formato com um pátio central. Eu não sei se aqui em Uruguaiana existe algum colégio com esse formato, mas muitos colégios católicos têm exatamente esse formato, que é o formato de mosteiro, é influenciado pela arquitetura dos mosteiros. A PUC de São Paulo, a PUC do Rio Grande do Sul eu não conheço, mas a PUC de São Paulo tem um prédio que é exatamente assim, porque a PUC de São Paulo era um mosteiro e virou universidade. Então você tem ali um pátio central, né, que é um local mais de convivência, você tem a horta ali, você tem um escritório, que é onde eles fazem as cópias dos manuscritos, né? A palavra escritório vem de escrever, né? É o lugar onde as pessoas escrevem. Tem os dormitórios dos monges, o claustro, que é um local para meditação. Meditação no catolicismo, a meditação é diferente da meditação budista. A meditação no catolicismo é a oração silenciosa. É um momento que você reza sozinho, em silêncio, e que você tenta imaginar as passagens da vida de Jesus, como foi, etc. e tal. Então é um momento de oração silenciosa, que você tenta ter um contato mais íntimo com Deus. Essa é a meditação, e o claustro é para isso, para você ficar isolado do mundo e tentar ter um contato mais íntimo com Deus. Tem a igreja, que é onde são celebradas as missas e as principais orações, então é o centro. Alguns mosteiros abrem a igreja para receber a comunidade, né, para a missa, para a comunidade participar da missa. Tem ali a hospedaria e a enfermaria ali do lado direito, né, a hospedaria para receber os viajantes que estão passando por ali. Tem muitos peregrinos, a gente vai ver na Baixa Idade Média, né, os peregrinos que vão visitar os lugares santos. Então, ao longo das viagens, né, como é muito perigoso, né, principalmente na Alta Idade Média, viajar, então ter um lugar para dormir era importante, e os mosteiros acabavam servindo para hospedar esses viajantes. E a enfermaria, né, para cuidar dos doentes, a enfermaria ou hospital. Não é um hospital como a gente imagina hoje, é uma estrutura bem mais simples, é mais para ter o cuidado, o conforto ali, né, um local para o doente, né, se recuperar. Mas essa recuperação é muito mais o próprio organismo se recuperar do que ter exatamente um tratamento, né?
Se bem que os monges tinham alguns conhecimentos médicos, muito menos do que no Império Bizantino, muito menos do que no mundo islâmico, mas tinham algum conhecimento de medicamento, de tratamento, mas bem pouco. E para encerrar, pessoal, eu queria só deixar uma dica de um livro/filme, para que se alguém se interesse por esse período. O livro e o filme têm o mesmo nome, se chama O Nome da Rosa. O autor do livro é Umberto Eco, que é um importante autor contemporâneo. E o filme é um filme antigo. A capa do filme ali, vocês estão vendo, é o Sean Connery. O Sean Connery, para quem não sabe, o Sean Connery foi o primeiro 007. O primeiro James Bond do cinema foi o Sean Connery. E ele fez esse filme um pouco depois dele ter largado o papel de James Bond. Né, trocaram James Bond e ele fez esse filme, O Nome da Rosa. Então, para vocês entenderem um pouco do impacto que foi o filme, o personagem principal do filme acaba sendo o monge James Bond. Né? Foi isso que significou na época. Né? Mas, enfim, a história é muito legal. A história do filme. A história é assim: tem um mosteiro beneditino, e nesse mosteiro começam a ter algumas mortes estranhas. E aí a igreja nomeia um padre franciscano, né, de uma outra ordem religiosa, nomeia um padre. O filme já se passa na baixa Idade Média, mas ele é interessante, mas ele mostra alguns aspectos que a gente viu nessa aula sobre a Alta Idade Média. E aí a igreja nomeia um padre franciscano para ir investigar, né? Nomeia alguém de fora para investigar esses assassinatos. Alguém deve estar pensando, nossa, mas que coisa estranha, né? Um mosteiro, filme na Idade Média, um padre investigando assassinato de monge. É muito legal, é um filme de suspense muito legal. Parece que não, mas é um filme muito legal. E aí o filme é interessante porque ele mostra a diferença de pensamento das ordens religiosas, né? Mostra o franciscano conversando com o beneditino, como eles pensam diferente sobre algumas questões. No filme também aparecem padres dominicanos, né? E os dominicanos e os franciscanos tinham uma certa, entre aspas, rivalidade, né? Os franciscanos e os dominicanos surgem mais ou menos na mesma época, e eles têm... ambos têm a coisa do viver a pobreza, só que os dominicanos são mais intelectuais, eles são mais focados na coisa da pregação, de estudar, de argumentar, né, convencer as pessoas com ideias, e os franciscanos são mais de pôr a mão na massa, digamos, de ir lá ajudar os pobres, de, né, dar comida para as pessoas. Então tem essas diferenças, né, entre eles. E é muito interessante como esse filme mostra muito do pensamento medieval, né, e esse padre refletindo sobre, né, a vida do mosteiro, o pensamento medieval, as crenças. E tem toda uma parte de suspense, toda uma parte de ação. Mostra o trabalho dos monges copistas, mostra um pouco, né, a coisa do medo do inferno que eu expliquei mais nesse vídeo, né? E uma das coisas legais desse filme é que ele é gravado num antigo mosteiro. Então, é um mosteiro beneditino medieval e o filme é filmado dentro dele. Então dá pra ver como que era aquele lugar. É um filme interessante. Não sei em que plataforma ele está disponível. Talvez vocês encontrem ele pirata. Não pode piratear, lembrando disso. Mas, né, talvez vocês encontrem em alguma plataforma disponível, né, talvez consigam adquirir de alguma forma. Se não um filme, o livro, né, também é bem interessante. Bom, pessoas, Alta Idade Média nós encerramos. E aparentemente esse é o último vídeo da quarentena. Nossa próxima aula será presencial, se tudo der certo e mais nada der errado. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida vocês podem me mandar por e-mail, podem me mandar por WhatsApp. Depois da suspensão das aulas, vocês podem continuar entrando em contato comigo. Eu vou continuar à disposição, mesmo sem as aulas virtuais. Eu estarei à disposição para tirar dúvida. Se quiserem marcar aula de reforço, a gente marca. Se quiserem marcar uma live para tirar dúvida sobre algum tema, a gente marca. Eu estou à disposição a partir do dia 15.
acabam as aulas remotas, mas eu continuo à disposição de vocês. É como se eu estivesse num horário de atendimento perpétuo, como se eu estivesse em atendimento para sempre, até o retorno das aulas presenciais, que a gente não tem previsão, mas espero que seja o quanto antes, desde que em segurança, ok? Abraço para vocês, pessoas, e até mais!